O brasileiro que recebe um salário mínimo precisa trabalhar 3 horas e 48 minutos para comprar 2 quilos de frango. No Paraguai, esse tempo médio cai para 1 hora e 20 minutos. Nos Estados Unidos é de 1 hora. E no Reino Unido são necessários apenas 32 minutos. Na prática, quem recebe o salário mínimo no Brasil precisa trabalhar 3,5 vezes mais do que um paraguaio, quase 4 vezes mais do que um norte-americano e mais de 7 vezes o tempo de um britânico. Mas por que isso acontece? Uma das explicações é a elevada carga tributária que nós pagamos no Brasil. Segundo dados do Tesouro, no ano passado, os impostos representaram 32,4% do PIB do país, ou seja, um terço de toda a renda gerada pela economia foi parar nos cofres da União, de estados e municípios. Um dos problemas da tributação brasileira é que aqui, ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, grande parte dos tributos recai sobre o consumo. Além disso, muitos impostos incidem em diferentes etapas da cadeia produtiva, levando a um efeito conhecido como cobrança em cascata. Para você entender melhor como isso funciona, deixa eu dar um exemplo prático e bem concreto. Imagine um pão francês que você compra na padaria por R$ 5. Parece simples, não é? Mas vamos rastrear todos os impostos que foram pagos até esse pão chegar na sua mão. Tudo começa na fazenda. O produtor de trigo colhe e vende o trigo para a moagem. Nessa transação já há incidência de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Vamos dizer que o trigo custa R$ 1. Com o ICMS de 7%, o moinho paga R$ 1,07 pelo trigo. Agora o moinho processa o trigo e vira farinha. Nessa etapa, incide novamente o ICMS sobre o valor agregado. A farinha sai da moagem por R$ 2. Mas aqui entra o problema. O moinho já pagou 7 centavos de ICMS na compra do trigo. Ele deveria poder descontar esse valor. Mas com o sistema de tributação em cascata que temos, muitas vezes isso não acontece de forma completa. Então, o moinho paga ICMS novamente sobre os R$ 2, sem conseguir descontar totalmente o que já foi pago, mais 7 centavos de imposto. A farinha segue para a padaria. O padeiro compra a farinha por R$ 2,20, já com os impostos embutidos. Ele faz o pão, agrega valor e vende por R$ 5. Novamente, incide ICMS sobre essa transação. 7% de R$ 5 são 35 centavos de imposto. Mas espera, não é só ICMS. Tem também PIS e COFINS, que são contribuições federais que incidem sobre o faturamento. Elas também seguem o mesmo padrão de cascata. No total, considerando ICMS, PIS e COFINS, a carga tributária sobre esse pão francês de R$ 5 chega a aproximadamente R$ 1,20, ou seja, 24% do preço que você paga é imposto. Mas não é só isso. Esse R$ 1,20 de imposto foi pago em múltiplas etapas. O fazendeiro pagou imposto, o moinho pagou imposto, o padeiro pagou imposto, e cada um deles pagou imposto sobre um valor que já tinha imposto embutido. Esse é o efeito cascata. Você paga imposto sobre imposto sobre imposto. E no final, quem sofre é você, o consumidor. Aquele pão que deveria custar R$ 3,80, sem toda essa carga tributária, acaba custando R$ 5. O tributo cobrado sobre a matéria-prima é somado ao custo da produção, o que resulta no efeito de imposto sobre imposto até o preço final pago por você. Isso é o que torna o Brasil um país tão caro para viver. Não é que os produtores estejam ficando ricos, é que a máquina tributária está comendo uma fatia enorme de cada transação. E quanto mais etapas de produção, mais impostos em cascata. Quanto mais intermediários, mais impostos. Quanto mais complexa a cadeia produtiva, mais caro fica para você no final. Agora, deixa eu te dar outro exemplo que é ainda mais impactante. Imagine um carro popular que custa R$ 100.000. Parece um preço justo, não é? Mas vamos ver o que realmente está sendo pago. Tudo começa nas minas de ferro. O mineiro extrai o ferro e vende para a siderurgia. Nessa transação, já há incidência de ICMS, PIS e COFINS. Vamos dizer que o ferro custa R$ 10 por quilo. A siderurgia transforma o ferro em aço. Novamente incide ICMS sobre o valor agregado. O aço sai da siderurgia por R$ 20 por quilo.
Mas aqui entra o efeito cascata. O imposto que foi pago na compra do ferro não é totalmente descontado. Então o aço sai com mais impostos em cima. Esse aço segue para as fábricas de peças. Aqui o aço é transformado em motor, chassis, carroceria. Cada uma dessas peças sofre incidência de ICMS, IPI, PIS e COFINS. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é especialmente alto para veículos, pode chegar a 30%. Essas peças seguem para a montadora. A montadora monta o carro, agrega valor e o carro sai da fábrica por R$ 55.000. Nessa etapa, novamente incidem todos os impostos. O carro segue para a concessionária. A concessionária compra o carro por R$ 55.000 e o vende para você por R$ 100.000. Novamente, ICMS, PIS e COFINS incidem sobre essa transação. No final daqueles R$ 100.000 que você paga pelo carro, R$ 44.000 são imposto. 44%. Em alguns modelos isso passa de 50%. Mas não é só isso. Cada um desses impostos foi pago em múltiplas etapas. O mineiro pagou imposto, a siderurgia pagou imposto, as fábricas de peças pagaram imposto, a montadora pagou imposto, a concessionária pagou imposto, e cada um deles pagou imposto sobre um valor que já tinha imposto embutido. O Brasil tem a maior carga tributária sobre veículos do mundo, maior do que nos Estados Unidos, maior do que na Europa, maior do que em qualquer outro lugar. E a razão é exatamente esse efeito cascata que estou te explicando. Um carro que deveria custar R$ 55.000, sem toda essa carga tributária, acaba custando R$ 100.000. R$ 45.000 de diferença. E tudo isso vai para o governo em impostos que incidem em cascata, uma em cima da outra, até chegar no seu bolso. Isso é o efeito cascata em sua forma mais brutal. Não é uma coisa abstrata. É o dinheiro que sai do seu bolso todo dia. É o pão que custa mais caro. É o carro que você não consegue comprar. É a vida que fica mais difícil. E enquanto isso, a máquina tributária continua funcionando, comendo uma fatia cada vez maior de cada transação que você faz. Meu nome é Diego Martins. Eu ensino a vender mais, a organizar as finanças e a transformar gestão em lucro. Se você quer entender melhor como a tributação afeta seu negócio, como estruturar sua empresa para pagar menos impostos dentro da lei e como construir riqueza real apesar dessa máquina tributária, me segue, porque o próximo conteúdo pode valer mais do que muitos cursos por aí. Me segue agora.